Boa noite, guerreiros. Bom, mais uma aula aí do projeto Soldados de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês algo que não sou eu que deveria estar explicando, mas algo que vocês já deveriam ter sabido ou conhecido, ou de alguma experiência você já deveria ter vivido. E é o seguinte: são ensinamentos obrigatórios para quem quer ser um soldado de Deus ou para quem quer manter a sua vida aqui nesse Brasil ou em qualquer parte do mundo, filho. São experiências básicas, mas que realmente, se você segui-las, você nunca vai necessitar passar. É lógico que você vai passar sim por alguns obstáculos difíceis, mas se você conseguir manter esses ensinamentos, você realmente vai conseguir bular algum desses obstáculos e sair com dignidade. Eu não estou falando que se você aprender isso, você vai se livrar dos desafios, mas você vai aprender como lidar com esses desafios e como se moldar e se usar na hora certa. Então, guerreiro, entenda que nesse mundo, nessa vida que temos, a gente não pode fazer acordo com o mal. Como assim? Cara, você não faz acordo com o lado do mal. Por quê? Primeiramente, o mal, ele sempre quer mais. E uma hora ou outra, ele vai tirar a sua vida, tirar o que você mais tem de precioso. O mal, ele nunca vai cansar se você fazer um acordo com ele. E não, filho, eu não estou falando apenas de você fazer um pacto com o diabo ou com quem seja. Eu estou falando para você não se entregar ao lado do mal. Não agir junto com as forças do mal. O que são as forças do mal, Gabriel? Vou te explicar agora. A força do mal é tudo aquilo que é ruim para os seus olhos. São as pessoas que cometem o mal sem se importar com o próximo. O que é isso? Vamos dizer, hoje em dia nós temos aí o mal como pessoas criminosas, pessoas ladras, pessoas que roubam, pessoas que assaltam, pessoas que traficam, pessoas que... Entendeu? Desse lado, esse é o lado do mal. Você pode chegar para uma pessoa que já foi envolvido ou que está envolvido e perguntar: você está em qual lado da moeda? Realmente ele vai saber te dizer, cara. E se ele não te dizer, na mente dele já o acusa. Ele sabe que ele está do lado do mal. Por quê? Porque isso daqui que eu falei não envolve apenas dinheiro. Envolve forças espirituais. Forças ruins, filho. Então é o seguinte, não faça acordo com o mal. Aprenda. O mal, ele sempre vai querer algo a mais de você. E se você não der, ele tira a sua vida e tira o que você tem mais de precioso, que é a sua liberdade. Então entenda, não se faça acordo com o mal. Segunda coisa, o mundo é cruel. Filho, quando você entende que o mundo realmente ele é cruel, e quando eu falo que o mundo é cruel, eu cito que ele é cruel na base de que ele vai te pedir grandes esforços, de que outras pessoas vão poder tomar o seu cargo, vão poder tomar o seu lugar, e você muitas vezes não vai ter o que falar, não vai ter o que fazer. Eu estou realmente falando que o mundo é cruel. É o seguinte, se você aí acha que eu estou fazendo tudo certo e mesmo assim eu quero que vai dar certo, entenda, nessa terra nada é do seu querer. Tudo você tem que batalhar e buscar. Entendeu? Se você batalhar e buscar, vai ser entregue a você. Mas se você não batalhar e nem buscar, o mundo vai ser cruel com você. O mundo vai te meter um pé na bunda.
um tapa na cara, e você não vai ter a autoridade de devolvê-lo. Então entenda, quanto mais estica, mais encolhe. Quando meu avô me contou isso, eu ficava pensando, quanto mais... Eu pensava em uma linha que se esticava e quando você soltava ela, ela se encolhia. E quanto mais você esticava ela, mais ela se encolhia. E o mundo, filho, não é diferente disso não. Quanto mais tempo se passa, pior vai ficando. Eu posso te dizer que daqui a 10 anos essa porra não vai melhorar, filho. Vai piorar. Por quê? Porque não temos leis que entrelaçam, que ajudem o lado do bem. As leis que temos hoje em dia são leis que apoiam o lado do mal. São leis que estão cada vez mais tirando nossos jovens das escolas e colocando nossos jovens na biqueira. Então entenda, se você acha que daqui a um tempo isso vai melhorar, filho, entenda, a vida só vai de mal a pior. Quanto mais estica, mais encolhe. A única forma de se quebrar esse ciclo é você realmente quebrar o ciclo que o sistema te impõe. Ah, mas eu vejo jovens aí comentando, entrando para a vida errada, porque acha que a vida errada é o jeito certo de se quebrar o sistema, de ir contra o sistema, de ir contra o governo. Você está totalmente errado, filho. O governo, ele te influencia a seguir por caminhos tortuosos, por caminho errado. Porque, cara, é o seguinte, tem uma filosofia bastante antiga sobre quem menos sabe é mais fácil de se controlar. Quando você entende isso, e entende o porquê do Brasil, ele não é, como é que eu falo? Usar os seus gastos, a maioria das vezes poderia estar usando os seus gastos em educação, e eles não usam. E quando você entende o porquê eles não usam, por conta de que quem sabe menos é mais fácil de se manipular. Quem sabe menos aceita mais, sem se auto-questionar. Porque é o seguinte, jovem acha aí que vai entrar na vida errada, vai dar tiro em polícia, ele está indo contra o sistema. Acha que quem está errado é a polícia e quem está certo é a porra do cara lá que porta um fuzil, que porta uma pistola, que porta uma 9 e que anda de carro para cima e para baixo, usando do dinheiro de mães que sofrem, de pessoas que vivem dependência, muitas vezes dependentes, que usam de outras pessoas para manter essa porra aí e acha que está indo pelo lado certo. Jovem que vê isso e vê o polícia como alguém errado. Infelizmente, o sistema já o alienou. Infelizmente, filho. E a única coisa que eu posso te dizer que faça esse jovem enxergar outra visão, querendo ou não, é uma catástrofe na vida dele. Porque, infelizmente, você só consegue desvendar alguém quando você mostra a ele como é bonito a vida do outro lado. O porquê de valer a pena dele tirar a venda dos olhos. Eu posso dizer isso porque, querendo ou não, eu vejo de experiências de outras pessoas e vejo também das minhas experiências e posso dizer que quando uma catástrofe ou algo ruim acontece e você vê como é bom, como que é lindo o outro lado da venda, quando você tira a venda, como é lindo olhar as coisas do lado certo, você começa, cara, a realmente ver como o sistema influencia nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Influencia eles ao lado ruim. Então, a única coisa que eu posso te dizer é não faça acordo com o mal. Porque uma frase que eu sempre ouvia, e eu levo comigo até hoje. Quem se mistura com porco, farelo come. E é o seguinte, não queira entender ela na prática, não. Não queira. Porque se você entender ela na prática,
muitas vezes você nem vai estar aqui para contar realmente a sua experiência. Você vai servir de exemplo. Então é o seguinte. Só você pode interferir no seu presente. Você é o único, filho. Você é o único jovem que pode interferir no seu presente, no que vai acontecer agora. E como eu já disse, o agora, ele é consequência do que eu faço nesse exato momento. Ou no que eu faço há 2 horas atrás, há 10 minutos atrás. Ele é consequência do agora. Então, se eu tenho uma escolha ruim nesse exato momento, a minha consequência no presente ela vai ser ruim e no futuro pode ser fatal. Entenda, a palavra, a sua ação, o que você escolhe, nunca mais tem volta. E gerarão grandes resultados, seja no presente, seja no futuro. O seu passado, ele servirá como trajetória, como uma rota para você entender as suas ações. Então, se você já vem, se você no presente agora, nesse exato momento, você está numa condição ruim, num lugar ruim, revise a sua trajetória do passado. O que você fez que te colocou nesse exato momento que você está na sua vida agora. Revise a sua rota e nunca mais passe por ela, nunca mais passe por essa trajetória novamente. São pequenos ensinamentos, cara, mas que eu queria ter essa mentalidade há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Eu queria, mesmo sendo jovem ainda, eu sei que eu tenho muito ainda que aprender, mas eu reviso sempre a minha trajetória. E se hoje eu estou aqui, foi porque em algum momento no meu passado eu resolvi mudar. Eu resolvi revisar a trajetória de alguns anos atrás e ver que elas não eram boas e que não me levariam a certos lugares bons. Então eu revisei e falei, nunca mais eu passarei por essa trajetória, por esse caminho novamente. Porque você, cara, é o único que pode determinar o seu presente, o seu futuro. Coloque isso na sua cabeça, jovem. Você é novo, você ainda tem várias experiências, várias coisas boas para aprender. Erros da vida sempre terão erros na sua vida. Agora, se você aceita aprender com seus erros e a sempre evoluir, parabéns. Você conseguiu uma ótima mentalidade e nada pode te parar. Outra coisa que eu gosto sempre de falar com colegas meus ou com pessoas que muitas vezes eu dou conselho. Eu sei que é difícil você dar conselho para alguém que está com o olho vendado, porque eu vou falar a verdade, só com uma catástrofe na vida daquela pessoa para ela abrir os olhos, para ela tirar a venda. Porque você tenta mostrar a ela o caminho do lado certo, o lado certo da vida, e o infeliz, ele vai lá e faz a mesma merda que você há anos atrás já fez. Ele vai lá e comete o mesmo erro. Ele não enxerga. Você pode, cara, pegar assim, esfregar na cara dele o lado bom, que ele vai querer o lado ruim. Porque ele está vendado, ele não sabe o valor que tem um lado bom. Então entenda. Você aí que resolveu mudar, você sabe que aquele caminho, aquelas influências, aquelas pessoas não são pessoas que te levarão a lugares bons, no seu presente, consequências boas. Você tem que entender isso daqui. É simples, todo mundo sabe esse ditado. Água não se mistura com óleo. Essa palavra ela é bastante forte. Bastante forte. Porque muitas vezes a gente cita ditados, mas a gente não sabe a real intensidade que esse ditado tem. Por que a água não se mistura com óleo? Porque o bem não faz acordo com o mal. E é o seguinte, quando eu resolvi seguir um certo lado, eu tive que abandonar outro lado. E, cara, nada contra, foi a melhor escolha. Nada contra, foi a melhor escolha. Eu tenho as minhas escolhas. Eu sou um ser humano que posso escolher entre o bem e o mal. E eu escolhi o lado do bem. Mas é o seguinte,
Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei aonde que fala que nessa vida a gente não pode seguir ou servir dois senhores. Quando Jesus fala isso, ou não sei quem fala isso, ele fala que não se pode agradar dois senhores, porque se você agrada um, você desagrada o outro. E se você desagrada o outro, você agrada um. Então entenda, se você escolher um lado, o outro lado vai estar contra você. E se você escolher o outro lado também vai estar contra você. Então não está na hora de você aí ficar em cima do muro. Escolha qual lado você quer. Escolha o lado do bem, filho. Escolha o lado do bem. Porque o lado do bem, ele sempre vence. O lado do mal, ele pode parecer que vai vencer. Mas no final, filho, só tem um jeito de se vencer ele, sendo pior do que ele. Bom, então, voltando aqui, o porquê de água não se misturar, é essa a ideia. Se você agrada um, você desagrada o outro. Se você agrada o outro, você desagrada um. Então entenda, quando você escolhe mudar, você tem que seguir, você não pode ficar no mesmo... Você não consegue agradar os dois lados ao mesmo tempo. É um ou outro. E bom, eu não me misturo com vagabundo. Não quero a presença deles do meu lado. Da mesma forma que eles também não vão querer a minha presença do lado deles. Porque a todo momento eu vou estar falando contra as coisas que eles agradam. Então, filho, para mim não importa a sua opinião. O que você pensa da sua vida. Se você faz acordo com o mal, você não está do meu lado. E eu também não quero estar do seu lado. Entenda isso. Eu fiz a minha escolha e eu vou puxar essa porra até o final, filho. Agora, mais um ensinamento que eu vou te ensinar, já para rebater com esse mesmo ensinamento que eu te trouxe. Vermes e leões vivem no mesmo ecossistema. É até engraçado falar isso porque realmente vermes e leões vivem no mesmo ecossistema, no mesmo sistema. Então, a cada momento da sua vida, entenda, jovem, entenda, a cada momento da sua vida, se você se situa um leão, você tem que estar ligado com o verme à sua direita, à sua esquerda. Não importa. Entenda, você tem que sempre saber que estamos numa selva. Essa porra aqui é selva. Ah, mas eu moro numa cidade, isso aqui não é selva. Filho, você não tem maturidade ainda para entender isso. Entenda. Se você entra em um serviço, são um monte ali de predadores querendo obter um local. Isso não muda de seres animais, não. Porque no reino animal é um monte de animais predadores. É uma cadeia alimentar, filho. E ali na cadeia alimentar tem sempre o menor ao maior. E muitas vezes o menor também usa de estratégia para dominar o maior. Porque muitas vezes o maior se acha tão maior que ele não quer mais vigiar o menor. E aí que o menor entra e acaba atacando o maior. Então entenda. Aqui nessa terra, nesse ecossistema, nesse sistema nosso, vivemos entre leões e vermes. E quando eu cito vermes, eu falo da podridão que temos aqui. São pessoas que se situam, pessoas coitadas, que se situam, pessoas que o sistema acaba prejudicando, mas eles que estão do lado do sistema. Então, a todo momento, se você se situa um leão, você tem que estar com foco em se proteger e proteger os seus familiares, a sua família, os seus amigos. Porque se você não proteger, se você abrir uma brecha, o mal entra. E se o mal entrar, filho, infelizmente, ele faz uma chacina. Ele não vai dar mole. Não espere que só porque você aparenta ser maior, que você aparenta ser um leão, que se você der uma brecha, se você virar as costas, a raposinha, a hiena, ela não vai te atacar da pior maneira possível. Porque ela vai.
E ela não vai ter dó. Por isso que eu cito e falo que vivemos com leões e vermes no mesmo ecossistema. Então é o seguinte, eu quero contar para vocês aí quando que eu comecei a entender que eu mudei da água, que eu mudei do óleo para água, porque água e óleo não mistura. Fui uma vez na sala de aula, era até um colega meu, colega não, um conhecido. E bom, eu tava lá na sala de aula e a diferença é o seguinte, quando você estuda para carreira militar ou quando você quer ser algo e você põe na sua cabeça que você vai ser, então para você, você já é, filho. A única coisa que faltava para mim, o que falta ainda, é um distintivo, entendeu? Essa porra. Mas tirando isso, a minha mentalidade já é, filho. Uma parte de mim já é. Então eu não me misturo. É água e óleo, não me misturo. E esse conhecido, vamos se dizer que ele está no caminho do mal. Ele faz coisas erradas, ele, entendeu? Não vai me dizer, não tô querendo citar ele aqui, porque talvez ele veja esse vídeo, entendeu? E se acha, ele tá citando, não. É experiência de vida. Então, quando eu vi que óleo e água não se mistura, foi aí. Eu resolvi mudar, tive uma mudança de vida, e certas coisas eu não aturo. Vou falar a verdade, certas coisas eu não aturo nessa terra. Aí, tá bom. Fui lá, e eu tava conversando com outro cara, eu tenho uma brincadeira de chamar o cara de nóia. Esse conhecido achou que eu tava falando com ele. E aí, filho, não, vai escutando. Ele achou que eu tava falando com ele. E aí ele já falou, mas você não tem nada a ver com a minha vida, que bababá, que balalá. E aí que eu cheguei uma hora e falei, filho, do mesmo jeito que eu falo com você aqui, porque você também você é um porra de um nóia. Você é um nóia, filho, você é nóia de biqueira. Falei com ele, você é nóia de biqueira. Ele sabia que ele era. Ele sabia que ele é. Então, mas eu também não tinha um lado de julgar, mas é o seguinte, na hora ali, filho, dentro de sala, todo mundo olhando, o cara, o filho da mãe, usuário de droga, essa porra, sei lá, que fez contrato com o mal, fez acordo com o mal, vai querer, filho, tentar contra mim que tô no lado do bem, vai se fuder, comigo não tem argumento. Já falei, você é noiado mesmo, pô, essa porra aí mesmo. A professora já, não, vocês não brigam, não brigam. Eu falei, ninguém briga aqui não. Aí, eu não sei lá quem que ele citou, cara, que ele citou nome de familiar meu, que já morreu, e morreu também por conta que fez acordo com o mal. Só que é o seguinte, é família. Eu não queria que o meu familiar tivesse ido por aqueles caminhos, mas ele escolheu, e foi escolha dele, e toda escolha tem uma consequência. Eu paguei a minha, e bom, ele pagou a dele da pior forma. Veio a falecer. Mas esse camarada, esse conhecido, veio citar, não sei se ele quis citar para colocar eu num local de, você vai acontecer a mesma coisa com você, mas na hora que ele falou, filho, aqui, eu sou um camarada assim, vocês sabem como é que eu sou, um camarada meio sangue quente. O meu sangue ferveu, filho, meu sangue ferveu. Eu sou um tipo de cara que se meu sangue ferver, o meu olho começa até a querer lacrimejar. Então, cara, foi nesse momento que eu comecei a entender como que domina o sentimento. Porque a vontade era de pegar uma carteira e socar na cabeça dele, rachar a cabeça dele no chão ali mesmo. Só que aí, eu voltei em sã consciência e falei, não, deixa essa porra. Aí tá bom. Começou lá, aí até os colegas que estavam do lado falaram, não, mas você vai deixar falar isso com você? Você vai deixar isso aí mesmo, por isso mesmo? Eu pensei assim, cara, será que eu vou deixar isso por isso mesmo? Aí eles falaram, não, mas você deve bater nele. Olha só como é que a influência de outras pessoas acaba influenciando pessoa de mente fraca. Você deve bater nele porque ele falou isso. Se fosse comigo, não, já teria batido nele, teria feito tal coisa. Aí eu voltei assim e falei, não, pera. Eu sou homem, porra. Eu devo resolver essa porra do jeito certo. Então, os palhaços olhando a gente aí, ó. Aí eu falei, eu devo resolver essa porra do jeito certo. Fui lá, falei, vou
chamar esse colega meu desconhecido num canto, vou conversar com ele. E se ele não quiser, filho, escutar, que se foda, se ele vai escutar. Ele tá errado. E não vou bater nele. Vou me controlar. Já tinha me controlado. Então eu falei, não vou bater nele. Deu a hora do recreio, todo mundo saiu, pá, acabou o recreio. Só ficou eu e ele na porra do corredor, até chegar dentro de sala. Aí tinha um banheiro assim, aí eu fui e chamei, faz favor, colega. Ele veio, né? Na hora que ele veio, eu já falei, ó, é o seguinte, eu não vou bater em você, poderia facilmente quebrar você na porrada. Falei com ele, não vou bater em você, poderia facilmente quebrar você na porrada e chegar na casa dos seus pais, com você todo sangrando, e explicar o porquê que eu te bati. Porque eu sou sujeito homem. Eu faço isso e eu vou lá e dou explicação por que eu fiz isso. Ah, mas aí ele já começou. E o foda é esse, essa turma, essas pessoas, quando eles não têm argumento, eles é igual puta. É igual essa porra de viado. Começa uma gritaria do caralho, um escândalo da porra. Não sei se é porque ele ficou com medo achando que eu ia bater nele. Ele já começou aqueles escândalos. Eu fui e cheguei, não. Pera aí. Aí ele começou a falar, não, mas você não tinha nada a ver com a minha vida. Eu falei, não tenho nada a ver com a sua vida não, mas do mesmo jeito que eu falo com você aqui, eu falo na frente do seu pai, na frente de qualquer um. E você sabe o que você é. Então você presta atenção e escuta. Eu não vou bater no você porque eu sou sujeito homem, o que você fez foi errado, então você nunca mais cita nome de parente meu nessa porra. Ainda mais parente meu que não tá mais aqui pra se defender. Ah, mas é que eu não quero saber, não quero... Filho, cala a boca. Você tá errado. Você sabe o porquê você tá errado. Então, aí ele, não, mas eu já também não quero mais assunto com você. Eu falei, você falou certo. A partir de hoje eu não quero nem que você olhe na minha cara. Se você tiver vergonha, nem olhe na minha cara. Passa e segue o seu caminho. Aí já veio diretor, já foi uma porrada de gente. Aí o diretor, não, o que é? Eu falei, não, filho, tá resolvido. Tá resolvido. Aí depois foi dar explicação pro diretor. O diretor achou até que eu ia bater nele no final da aula. Eu falei, não, filho, é o seguinte. Homem, ele não bate outro homem. Entendeu? Ele não bate. Ele chega primeiro, ele conversa. Chama o camarada no canto e conversa. Isso é ser sujeito homem. Agora, se na conversa ali, o outro que tá errado quis enfrentar quem tá certo, é lógico, filho, que eu não vou abaixar a cabeça pro mal. Eu ia quebrar ele se ele avançasse em mim. Eu já tava querendo. Sangue quente. Mas eu falei, não, vou controlar e vou conversar com ele. Mas aí que vocês conseguem entender que o mal, ele não entreliga ali com o bem. A água não se mistura com o óleo. Porque eu poderia facilmente, ele poderia facilmente entender o meu lado e eu entender o dele. Só que é o seguinte, eu estaria errado porque o cara tá no erro, porra. Tá no erro. Se for pra colocar, na primeira vez que eu chamei o cara lá de nóia, nem falei com ele, falei com um colega meu. E eu tenho total liberdade pra chamar esse colega meu disso, porque é brincadeira. Era brincadeira entre nós. E esse colega tava perto, não sei se ele já tinha alguma coisa comigo. Ele achou que eu tava falando com ele, ele já achou danandão, não sei se porque tava perto de outras meninas, já quis se explodir, ser o grandão. E aí, filho, que eu entrei. Falei, não, filho, cala a boca, você sabe o que você é, tu é nóia de biqueira mesmo, tá errado. E é o seguinte, cala a porra da boca. Ai, mas... Então, é o seguinte, o que eu fiz foi certo. Primeiramente foi certo. Porque aquilo é o seguinte, não aguenta e começa a gritar igual o viado. Isso que me dá raiva. Se ele fosse o jeito o homem me quisesse, ele tinha voado em mim, eu tinha desembolado ali mesmo. Eu não curto confusão. Mas é o seguinte, eu sei realmente a minha força, eu sei realmente o que eu tenho. E eu não abaixo a cabeça pro mal não, filho. Entendeu? Não faça acordo com o mal. Mas voltando aqui, vermes e leões vivem no mesmo sistema. É disso que eu tô falando. E aí, cara, que eu te falo. Você acha que se eu tivesse abaixado a cabeça, aquele verme não ia ter pisado em mim?
O que iam pensar de mim? Ah lá, o cara, certo, o cara falou do parente dele, tananana. Ou se eu tivesse escutado pessoas que nem tem a ver com aquilo. Vai lá, bate nele, espanca ele. Se fosse com um parente meu, eu já tinha batido, tinha matado. Não, filho, não é assim que a vida funciona. Você escuta a sua mente. Você não escuta das pessoas. E você vai ali controlando seu sentimento até você chegar no raciocínio certo, igual eu fiz, foi chamar o colega no canto e conversar com ele. E dali nós já desembolou. Hoje em dia eu passo perto dele, eu nem cumprimento, filho. Pra mim aquela porra, aquela merda morreu. Então, são pequenos ensinamentos que a gente vai tendo e grandes experiências que a gente também vai tendo. E querendo ou não, filho, fica aí pra vocês essas experiências. E a única coisa que eu falo, não faça acordo com o mal. Tem outra coisa também, não faça amizade com vagabundo e nem com safado. Porque no final, filho, o único que sai mal falado é você. Esses dias eu tive um assunto com um primo meu. Foi um assunto até legal. Nessa vida, você sempre vai encontrar alguém que está seguindo um caminho errado e muitas vezes você está no certo. E você aí vai querer colocar essa pessoa de todo jeito no caminho certo. Mas querendo ou não, a venda dela está amarrada firmemente. Nem está amarrada. Essa pessoa ela segura essa fita aqui, ó. Ela mesmo segura, ela mesmo se amarra com sua própria mão. E aí, cara, com algumas experiências que eu já tive, eu fui falando com ele, cara, como é que você tá nessa porra dessa vida? Você não já viu o que aconteceu na nossa família? Você já não viu como é que tá acontecendo aí? Você não já viu como é que tá o mundo, essa porra? E você quer seguir essa porra desse caminho? Ah, mas é que muitas vezes é que eu penso assim, o mundo não vai melhorar. Não, filho, eu falei com ele, não, o mundo não vai melhorar. Quem melhora nessa porra é você, caralho. Ah, mas influência, eu pensei demais, eu quero sair. Filho, você vai sair? Ele, não, eu quero. Eu falei, não, filho, só tem um caminho. E você só pode puxar uma corda. Não faça acordo com o mal. Falei com ele, não faz. Expliquei pra ele. Quem com porco se mistura, farelo come. Quem com porco se mistura, farelo come. Ah, mas isso é ditado antigo, isso até meu pai fala. Sim. Na hora da prática, é o seguinte. Se tu tá junto com um vagabundo, e o vagabundo tá devendo, e o vagabundo tem BO, e tu tá junto com ele, sobra bala pra tu também. Essa é a prática. Ah, mas não, que não acontece. Acontece. Porque na hora ali, ele não tá nem aí, filho. Se você tá junto ali, tu vai junto. E é por isso que eu falo para vocês não se influenciar e também não fazer amizade com vagabundo. Porque muitas vezes esse vagabundo se safa e você acaba morrendo. Entendeu? Porque essa vida ela é difícil, cara. Essa porra dessa vida ela é cruel. É vermes e leões no mesmo sistema, caralho. Essa porra aqui não tem nada de bom nessa merda dessa vida, não. A única coisa de bom que tem nessa vida é só Deus, só Jesus. E se você não andar no caminho certo, filho, é o seguinte, a cobrança ela é severa, ela vem. Então vou até deixar aqui. Essa aula foi ensinamentos de mentalidade. Deixei essa aula para vocês aí, galera, porque é uma aula bastante importante. Vocês são jovens, sabem que, querendo ou não, existe um caminho do bem e do mal. E muitas vezes esse caminho, se vocês não tomarem cuidado, ele acaba te escolhendo. Entendeu? O caminho sim, ele te escolhe, não é você que escolhe o caminho. Se você não escolher entre um ou outro, uma hora você é escolhido. E reze, ore para você ser escolhido pelo caminho do bem. Porque quando você menos assustar, a cobrança ela bate.